Boa noite a todos. Hoje é dia 5 de novembro de 2020. Nós vamos falar a respeito da resolução 1370. Ela é de 2011, do Conselho Federal de Contabilidade, e ela vai tratar a respeito do regulamento geral dos conselhos de contabilidade. Eu montei ela numa forma de apresentação, fui trazendo trechos, da resolução, mas lembrando, a gente já fez em outros momentos, não vou fazer agora com vocês, mas eu sempre sugiro, acessar o site do Conselho Federal de Contabilidade, pesquisar em legislação vai lá em resoluções, pesquisa pela 1370, Eu sempre faço para ver se teve alguma alteração. Nosso material está atualizado, com a última resolução, não teve alteração depois do que a gente está visualizando aqui. Então, esse material está atualizado. Lembrando que aqui na apresentação eu peguei, eu não trouxe a resolução por completa, ela inteira, mas eu tentei selecionar os pontos ali que eu julguei, os mais importantes para o entendimento. Legal? Então, vamos lá. Inicia fazendo algumas considerações antes dele entrar no regulamento. Ele diz assim, o Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, considerando a aprovação da Lei 12.249 de 2010, que estabeleceu novos dispositivos para o sistema do CFC-CRC, eu vou fazer uma pausa bem rápida para comentar um negócio aqui com vocês, tá? Olha aqui, eu vou puxar aqui a tela para mostrar para vocês. Antes de eu começar a gravar, eu estava comentando com a turma que é o seguinte, algumas coisas a gente acaba vai trabalhando, porque você não recorda de cabeça a legislação. E um dos questionamentos que eu queria trazer aqui para vocês, porque aqui a legislação, o regulamento, ele vai falar sobre a figura do técnico em contabilidade. E daí você vai dizer, professor, mas não existe mais o curso técnico em contabilidade. Então, o que acontece? Olha só como é que a gente começa a nossa apresentação. Ou a resolução, Deixa eu clicar aqui. Considerando a aprovação da lei, ok? 12.249. Aí eu queria informação. O que é isso aqui que eu puxei aqui, que eu não queria isso aqui? Tá, volta. Apertei sem querer, desculpa. Eu queria trazer para vocês a informação a respeito do técnico em contabilidade. Aí só joguei no Google, esse aqui foi o primeiro resultado do Google, e ele vai trazer a respeito da medida provisória de 2009, que foi convertida em lei, e essa lei, ela vai trazer o quê? O fim dos cursos técnicos em contabilidade. E ela vai assegurar, ela vai trazer o seguinte, que tem até 1º de junho de 2015 para se registrar. Aqui a notícia, ela faz um questionamento se é o seguinte, se aquele que já tem o registro, se ele não vai mais poder atuar. Não, ele continua, mas você não vai ter novas pessoas que poderiam ingressar, lembrando a lei de 2010, mas ela deu um prazo até 2015, tá? Então, continuando, o decreto, os técnicos de contabilidade já registrados em Conselho de Contabilidade, os que venham a fazê-lo, até primeiro tenha assegurado o seu direito de exercício à profissão, ok? Então, o regulamento ele vai falar da figura do técnico em contabilidade, no escritório, no negócio da família, a gente tinha um profissional, ele na época ele tinha feito o curso técnico, aqui diz primeiro, ele tinha feito o curso técnico e ele tinha o registro dele como um profissional da área contábil, tá? E ele exercia a profissão, assinava tudo certinho. Com o passar do tempo, você tem a figura, então, de você só permitir aos bacharéis. Então, hoje em dia, só um bacharel, aprovado no exame de suficiência, que preenche todos os requisitos, vai ter o registro no Conselho Regional de Contabilidade. Na época, o meu pai, ele faleceu cedo, meu pai faleceu de acidente de carro com 21 anos, E ele estava na graduação, mas ele, junto com o ensino médio, ele fez técnico em contabilidade, O sonho dele era fazer medicina, mas no colégio, que é
que é como se fosse o São José em Itajaí, né, mas era Blumenau. Blumenau se chamava Colégio Santo Antônio. O Santo Antônio, né, que era dos padres franciscanos, é o Bom Jesus. Aqui também tem o Bom Jesus, lá na Praia Brava tem o Bom Jesus, né? Então, meu pai estudou no que seria atualmente o Bom Jesus, era o Colégio Franciscano Santo Antônio, e daí quem se formava lá, ele podia ter a opção, né, a graduação lá, o técnico em contabilidade, para já exercer a profissão, tá? E ele fez. Beleza. Aí depois ele faleceu antes de ter concluído a faculdade, né? Considerando a necessidade do sistema, do Conselho Federal e dos conselhos regionais se adequar a esse novo momento político, jurídico e institucional, considerando o decreto-lei que deu aos conselhos de contabilidade a estrutura, né, federativa, colocando os conselhos regionais subordinados ao Conselho Federal. Então, é o decreto-lei 9295 de 46, da questão da própria profissão do contador, né? A gente trouxe na aula passada, não sei se foi na aula passada ou retrasada, que eu trouxe a lei 9295, quando nós fomos falar a respeito digamos ali, da importância do profissional, né, contador, da importância da perícia por meio do contador e o mercado que existia. Lembra? A gente falou do decreto-lei 9295, que vai constituir os conselhos e regulamenta ali o profissional. Ok. Então ele explica, né, colocando os conselhos regionais subordinados ao Conselho Federal, cabendo a este, o Conselho Federal, a competência de disciplinar as atividades da entidade como um todo, a fim de manter a unidade administrativa. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, eu, Conselho Federal, estou considerando que existe um decreto-lei que diz que eu tenho, né, a competência para disciplinar e eu agora estou disciplinando, ok? O decreto-lei diz que eu tenho competência para isso e eu, Conselho Federal, estou então, né, disciplinando através da resolução 1370. Continuando, né, que é só o início, né? Considerando a necessidade de se estabelecer a disciplina das atividades administrativas dos conselhos de contabilidade em seu conjunto, né, tanto o Conselho Federal e os regionais de contabilidade, considerando que os conselhos de contabilidade, né, federal e regionais são constituídos por profissionais que têm competência, entre as outras, de fiscalizar os próprios profissionais à luz de critérios peculiares. Ou seja, está dizendo, ó, a gente tem autonomia para fiscalizar, né, punir, né, um profissional ali da mesma área que não esteja atuando de forma correta. Considerando, né, os conselhos federais e regionais se mantêm com recursos próprios, né, então aqui até isso, né, vai... a pessoa tem uma dúvida, de onde é que vem os recursos? Aliás, a gente vai ver a resolução 1370, ela vai dizer daquele valor de anuidade, como é que ele está distribuído, tá? Quanto que fica para o Conselho Regional, quanto que vai para o Conselho Federal, tudo isso é trazido aqui na resolução que a gente está trabalhando agora. Começou, né? Então, os recursos, né, dos Conselhos Federais e Regionais é constituído por recursos próprios, oriundos das anuidades, além de taxas e emolumentos gerados por suas atividades operacionais, regendo-se pela legislação Decreto-Lei 9295, de 46, que os conselhos de contabilidade são autarquias especiais com autonomia administrativa, financeira e patrimonial e por meio deste regulamento geral. Resolve. E agora a gente vai iniciar, então, o regulamento. Artigo 1º. Os conselhos de contabilidade criados pelo Decreto-Lei 9295, de 1946, com as alterações constantes. Ele vai trazendo as alterações aqui nos decretos-leis, né? Inclusive, ó, com a alteração de 2010 e aqui de 2013, eles são dotados de personalidade jurídica de direito público e forma federativa. Prestam serviços de natureza pública e têm a estrutura, a organização e o funcionamento estabelecidos por este regulamento. Aqui eu coloquei que sofreu alteração no artigo 1º e essa alteração foi dada aqui pela resolução 1483, mas ela está lá, né? Você pesquisa a resolução 1370. Esse é o artigo 1º, com a redação, né, e dada em 2015. Parágrafo 1º. Nos termos da delegação conferida pelo Decreto-Lei,
constitui competência dos conselhos de contabilidade, observado o disposto nos artigos 17 e 18 desse regulamento. Então, o que é a competência dos conselhos de contabilidade? Registrar, fiscalizar, orientar e disciplinar, técnica e eticamente, o exercício da profissão contábil em todo o território nacional. Não tem competência para fora do país. 2. Regular sobre o exame de suficiência, o cadastro de qualificação técnica e os programas de educação continuada. Editar normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional, bem como os princípios contábeis. Ali a respeito do exame de suficiência, ele vai explicar como é que é a questão da competência, e aqui ele também vai dizer, né, a respeito da competência para editar as normas brasileiras de contabilidade. Parágrafo 2º. A sede do Conselho Federal de Contabilidade é em Brasília, e de cada Conselho Regional de Contabilidade é na capital, tá? Então, temos o Conselho Federal, sede, né, em Brasília, e cada capital, né, cada um dos estados tem uma unidade do Conselho Regional de Contabilidade, né, que fica na capital de cada estado. Da Constituição, características e finalidades. O exercício da profissão contábil, tanto na área privada quanto na pública, constitui prerrogativa exclusiva dos contadores e dos técnicos em contabilidade. Tá? Então, quem já era técnico, já se registrou, beleza, né, prerrogativa dele, ele vai poder atuar. Ah, professor, quem passou daquele período 2015 e não se registrou, vai ter que agora correr atrás do prejuízo, vai ter que ter o ensino superior, beleza? Também, se ele ficou tanto tempo sem atuar, né, também é importante até para dar uma reciclada, né, no que ele tinha de conhecimento. Muita coisa foi mudando com o tempo. Parágrafo 4º. Quem que é o contador? Quem que é o contador? Contador é o diplomado em curso de ciências contábeis, bem como aquele que, por força de lei, lhe é equiparado, com registro nessa categoria em Conselho Regional de Contabilidade. Tá? Então, pode ser que por uma questão legal ali, né, tenha uma situação ali de equiparação que vá possibilitar ele, para que daí ele possa fazer o registro. Tá? Que é, não sei, me vem em mente, né, é situação, por exemplo, para advogado no Brasil, ele vai dizer assim, ó, graduados no bacharelados em Direito no Brasil. Só que daí existe a possibilidade de eu, bacharelado em Direito, pedir meu registro lá, como se fosse na OAB, mas pedir o meu registro como advogado em Portugal. E é possível também um português vir aqui para o Brasil, né, e utilizar aquele diploma dele, digamos que fosse ciências jurídicas, né, fosse o diploma dele lá de Portugal, né, e ele atendendo os outros critérios, atendendo os outros requisitos, ele também pediu o seu registro profissional, beleza? Aí faz a juramentação, né? Isso, do diploma, né? E traduz ele para o país, no caso, que ele está vindo ou está indo, né? Isso. Lá em Portugal, eu não sei se eles fazem prova. O seu advogado ele faz tipo como se fosse a OAB, tá? Não fui porque não pensei em atuar lá, então não acabei não indo atrás. Eu só sei de ter visto de outros advogados que vão. O que acontece? A pessoa fez aqui o exame da OAB, então ele conseguiu passar como advogado. Ele vai até lá, como ele já é advogado no Brasil, ele consegue o registro. Ele não faz a prova, ele já fez no Brasil, ele já é advogado, ele pede o registro. Penso eu, não sei como é que funciona, mas se o contador, ele já é contador no Brasil e ele fosse fazer por uma questão até de reciprocidade, né, o mesmo aconteceria lá de Portugal, se ele também fez algum exame de suficiência, mas daí aí teria que pesquisar mais a fundo, né? Professor, ninguém está querendo ir para fora, beleza, então a gente não precisa pesquisar isso nesse momento, tá? Hoje a gente vai conversando. Mas só para entender aqui a lógica, né? Ok, então, quem que é o contador? Parágrafo 5º, o técnico em contabilidade. Técnico em contabilidade é o diplomado em curso de nível médio na área contábil, em conformidade com o estabelecido, né, aquela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? Então, ele fez o nível médio, mas um técnico em contabilidade, né? Conforme aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente acaba vendo, visualizando bastante, até para a questão dos cursos, né, de graduação, da instituição, a faculdade também sempre vai acompanhando. Beleza. E com registro nessa categoria. Então, assim, vou voltar aqui, ó. Contador. O cara fez o bacharelado em ciências contábeis. Ele é contador? Aqui está dizendo que não. Ele é contador, professor? Não. Né? Quem que é contador? Contador é aquele que é bacharel, né? Fez o exame de suficiência e tem o registro. Contador, ele tem registro. Né? Quem que é o advogado? O advogado é aquele que fez o bacharelado, passou na prova. Né? Professor, não precisa falar da passou na prova. Beleza. Então, assim, quem que é o advogado? Quem tem registro profissional como advogado. Quem é contador? Quem tem registro profissional como contador. Tá? Quem é contador? Tem registro como contador. Se ele não, se digamos assim, se ele só fez o bacharelado, ele tem o bacharelado, ele não é contador. Tá? Quando a gente fala que tem registro, também já se pressupõe, né, que ele fez o exame de suficiência. Ou pode ser que ele tenha um registro há tanto tempo que era diferente. Assim como o exame para a OAB também já foi diferente. Né? Depois ele foi. Era diferente, né? Não era em âmbito nacional, fazia na própria instituição. Hoje em dia as coisas vão mudando. Né? Beleza, o técnico, então, também. Esse técnico de contabilidade é alguém que tem o ensino médio técnico de contabilidade e que tem o registro. Tá? Artigo 2º. Os conselhos de contabilidade fiscalizarão o exercício da profissão baseada em critérios que observem a finalidade ou atividade efetivamente desempenhada. Olha que interessante. Aqui ele diz o seguinte, ó. Desculpa. Eu queria descer a barra de rolagem aqui no chat. Desculpa. Acabei indo aqui. Só ir para cá. Tá. O que acontece? O artigo 2º, ele vai dizer o seguinte, cara, não importa o nome que você vai dar, tá? Eu quero chamar de um outro nome a atribuição dele. Não, mas é uma atividade que é uma prerrogativa do profissional contador? É uma atividade. Tá, ele inventou um nome diferente. Ele vai poder exercer? Não. É uma atribuição exclusiva do contador. Onde é que vai estar essas atribuições, né? Vai estar na lei, tá? O principal é pegar a lei. Por quê? Porque a lei é que vai dizer assim, ó, isso aqui é atribuição do advogado, isso aqui é atribuição do contador, isso aqui é atribuição... É a legislação que vai dar, né? Vai tornar uma profissão regulamentada. Por isso que eu sempre digo para vocês que o mais bacana de tudo é o cara dizer a profissão dele, porque o difícil é o cara ser o contador. Difícil, né? Cada uma das profissões. Então, assim, o que você é? Aí a pessoa diz uma profissão que não é uma profissão regulamentada. Eu sou consultor. Né? Tipo, é claro que consultor existe o sindicato, tem tudo, né? Mas eu quero dizer assim, ó, o consultor, tem alguém que chega do seu lado e diz assim, eu sou consultor, você é consultor? Eu sou consultor na venda de carros. Aí o outro diz, eu sou consultor imobiliário. Né? Consultor imobiliário, o cara, quem trabalha com imóveis tem que ser corretor, não é isso? Beleza. Então, assim, o corretor de imóveis, que é uma profissão regulamentada, se intitula consultor, porque ele diz que ele vai além. Né? Eu, na minha concepção, eu acho assim, ó, que o mais importante é a profissão regulamentada. Minha concepção, acho que é mais legal. Mas alguns vão dizer assim, professor, o nome é mais bonito, né? Então, sei lá, é coach, é não sei o quê, enfim. Então, assim, ó, o conselho vai fiscalizar independente do nome. Ele vai ver ali em relação ao que está sendo feito. E ele vai exercer essa fiscalização, que é o que acontece muito em relação a concursos públicos, né? Então, o concurso público, poxa, mas aqui é uma atribuição que tem que ser exclusiva do contador. Não. Então, assim, ó, se quer fazer esse edital, pode fazer. Só que para ser chamado, ele vai ter que ser, né? Cargo de contador com registro no órgão de classe. Por isso, quando vocês pesquisam, né, a respeito das profissões ou dos concursos, aí aparece assim, profissional, graduado em tal área, com registro no conselho de classe, ou seja, que é o contador. Beleza?
Os conselhos de contabilidade, artigo 3º, são organizados e dirigidos pelos próprios contadores. Então, não é o governo, não é um terceiro, não. Os próprios contadores e os técnicos em contabilidade que vão dirigir os conselhos. E vai ser mantido por estes. Lembra que a gente falou? De onde é que vem os recursos? Vai vir da anuidade, né, de algumas outras taxas e emolumentos que vão ser cobrados. Mas é recursos dos próprios profissionais. Com independência e autonomia, sem qualquer vínculo funcional, técnico, administrativo ou hierárquico com qualquer órgão da administração pública, seja ela direta ou indireta. Então, é bem interessante, né? Então, o conselho não exerce, né, não existe o governo exercendo influência em relação ao conselho, tá? Ele tem autonomia. Parágrafo único. Os conselhos regionais de contabilidade, com organização básica determinada pelo Conselho Federal de Contabilidade, ao qual se subordinam, são autônomos no que se refere à administração do seu serviço. Ou seja, o Conselho Federal de Contabilidade, ele já estabelece o básico do Conselho Regional. Só que o Conselho Regional, ele é o quê? Ele é autônomo. Então, ele pode, né, mexer ali em relação ao seu conselho, claro, sempre subordinado ao Conselho Federal, o cara não vai inventar moda, ele é subordinado ao Conselho Federal, né, mas ele tem autonomia, tá? No que se refere à administração de seus serviços, no que se refere à gestão dos seus recursos, ao regime de trabalho e às relações empregatícias. Autônomo. Cada um dos conselhos regionais, né? Artigo 4º. Os empregados dos conselhos de contabilidade são regidos pela legislação trabalhista. Aqui, o que a gente está vendo é o seguinte: o profissional que está trabalhando, o empregado, não estou falando dos conselheiros, ok? O empregado do Conselho de Contabilidade, ele é um funcionário seletista, tá? Ele não é um servidor público, porque a gente não falou que o conselho era uma autarquia. Aí ele vai dizer, não, ó, cada um daqueles empregados, ele tem um vínculo seletista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da administração pública direta ou indireta. Então, ele quer justamente, né, no artigo 4, dizer, ó, tem uma separação, é uma autarquia? Sim, né? Mas os conselhos têm autonomia e aqui quem decide somos nós, contadores. É isso que ele quis dizer. Parágrafo único. Os empregados dos conselhos de contabilidade federal e regionais serão contratados em regime seletista. Aliás, aqui está sendo explícito. Por meio de concurso público, de acordo com a resolução editada pelo CFC. Por isso que vocês viram, porque a ideia é a questão de não haver pessoalidade, né? Então, você realmente selecionar o mais capacitado, né? São tantas vagas, você vai selecionar quem tem o conhecimento, né, o melhor, mais habilitado, por meio de concurso. Ah, ele fez concurso, ele é servidor público? Não, tá? Ele vai ter um regime pela CLT. É o mesmo que acontece com quem é funcionário do Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, né? E a pessoa, ele vai ser regido pela CLT, tá? Vai ter fundo de garantia quando sair, né? Vai receber o FGTS, pode ganhar a multa do 40% se for a demissão pelo empregador, né? Ou ele pode pedir para sair, né? É claro, assim, ó. Aí tem algumas questões em relação ao funcionário do banco, né? Por exemplo, assim, ó, tem até trabalhado e coisa e tal. Funcionário do Banco do Brasil, não é comum ele sair, ser mandado embora, a não ser que ele cometesse algo muito grave. Mas essa dispensa sem justa causa, com pagamento da multa, né? Eu não conheço,
Não conheço, tá? Até acho que iria ferir ali uma série de acordos e tudo mais, tá? Porque não existe. O que acontece é assim, o funcionário disse, olha, não quero mais, quero sair. E aí ele sai fora ou se aposentou, mas não dele ter sido mandado embora, tá? A não ser que fosse uma coisa justa causa, né? Aí é possível, né? Um ato de improbidade, alguma coisa assim extremamente grave, a responder ali um processo administrativo, vai ser mandado, né, embora. Mas se não, a pessoa pede a conta. Beleza. Né? Então, efeito de concurso público, ele é seletista. Opa, estava tentando pular, mas não foi. Aqui. Artigo 5º. Os conselhos de contabilidade, eles gozam de imunidade tributária total. Tá? Então, são imunes, né, tributária total em relação aos seus bens, às suas rendas e aos seus serviços. Tá? Artigo 6º. Constitui competência do Conselho Federal de Contabilidade a regulamentação das atividades fins dos sistemas CFC e CRCs, bem como a fiscalização e o controle das atividades financeiras, econômicas, administrativas, contábeis e orçamentárias dos conselhos de contabilidade. Então, o Conselho Regional, ele tem autonomia? Sim, mas lembra que ele se subordina, né? Então, assim, ó, se, né, tiver um profissional no Conselho Regional e o cara começa a fazer, né, o presidente, ele começa a inventar umas coisas, o Conselho Federal vai dizer, ó, vem cá, a gente precisa conversar, me apresenta aqui os dados, né? Então, o Conselho Federal, ele vai exercer controle da atividade financeira, contábil, administrativa e orçamentária, beleza? E a fiscalização, né? Parágrafo 1º. As contas dos CFCs e dos CRCs, organizadas e apresentadas por seus presidentes, com pareceres e deliberações da Câmara de Controle Interno e dos respectivos plenários, serão submetidas à apreciação e ao julgamento do plenário do CFC. Então, existe a prestação das contas, né? Então, é feita a prestação de contas e é encaminhado para o Conselho Federal de Contabilidade, que ele mostrou ali com os pareceres e tudo mais. Até o último dia útil do mês de junho do exercício social subsequente, tá? A redação foi dada pela Resolução 1483 de 2015. Parágrafo 2º. Os conselhos regionais encaminharão até o dia 28 de fevereiro do exercício social subsequente suas prestações de contas, findo ao Conselho Federal, com observância dos procedimentos e as condições e aos requisitos por estabelecidos. Então, né, ele vai trazendo aqui as datas, as contas aqui com os pareceres para aprovação, até o último dia do mês de junho. E aqui ele traz a questão, né, os Conselhos Regionais de Contabilidade encaminham até dia 28 de fevereiro. Parágrafo 3º. O Conselho Federal de Contabilidade encaminhará suas contas à Câmara de Controle Interno, também, né, para exame, deliberação e posterior julgamento pelo plenário até o dia 28 de fevereiro, tá? Para que dê tempo para análise, né? Do exercício social subsequente. O Conselho Federal, por intermédio da Vice-Presidência de Controle Interno, realizará a auditoria dos conselhos, tanto dos regionais quanto do federal de contabilidade, e emitirá parecer com certificação de gestão e relatórios circunstanciados sobre a prestação de contas e a dos conselhos regionais. Foi revogado, os dois. Aí, aqui, ó, respeito da competência, né, em relação a qualquer ação que envolva os conselhos. Então, olha aqui, ó. Compete originalmente à Justiça Federal conhecer, processar e julgar as controvérsias relacionadas aos conselhos de contabilidade. Então, lembra que a gente falou que são autarquias, né? E aqui ele vai trazer, ó, se você tiver um determinado... na aula passada, né, nem todos puderam estar presentes, na aula passada, isso eu não fiz gravado, né? Eu comentei, a gente fez intervalo, quando a gente retornou do intervalo, eu falei, vou mostrar um caso
de uma infração ética, ele apresentou defesa, recurso, não teve êxito, e ele ingressou com uma ação judicial. E daí eu expliquei, ingressou com uma ação judicial contra o Conselho Regional de Contabilidade, e daí ele não ingressa, a gente está aqui em Balneário Camboriú, ok? Aqui, próximo da faculdade, a gente tem a Justiça Estadual, o TJ de Santa Catarina, né? Tribunal de Justiça de Santa Catarina. TJ que eu digo assim, você entra assim, tjsc.jus.br e pesquisa, né, os processos nas diversas comarcas do município, no estado de Santa Catarina. O processo, né, onde envolve matéria do Conselho Regional de Contabilidade, ele não vai estar sendo julgado aqui do lado, né? Ele vai para onde? Ele vai para âmbito da Justiça Federal, tá? É claro, talvez se envolvesse algumas situações, né, que a questão, por exemplo, assim, dependendo, você até consegue deslocar a competência para cá, mas se não, tá, é da competência, compete a quem? Quem que é originalmente, para qualquer questão do Conselho de Contabilidade? É a Justiça Federal, tá? Justiça Federal. Então, mas aí quando precisa recorrer um processo desse, tipo, não tem primeira, segunda, terceira, tipo, tem, por exemplo, recorre no município, recorre no estado, recorre na federal, não tem como, tipo, recorrer nesse caso? Legal, bem colocado a dúvida, porque, na verdade, da nossa disciplina, a gente foi conversando um pouquinho e foi mostrando, né, assim, um pouco da ideia da competência. Tem sim, tá? O que acontece é que a Justiça Federal, ela tem um volume de trabalho diferente da estadual. Então, a estadual, ela tem, né? Professor, eu quero saber onde é que ficam essas informações. Essas informações, elas vão estar na Constituição Federal. A Constituição Federal vai dizer, isso aqui é assunto da Justiça do Trabalho, isso é da Justiça Eleitoral, isso é da Justiça Federal, isso é da Justiça Comum, tá? Mas tem sim. A diferença é que essa ação, por exemplo, a gente não tem Justiça Federal em Balneário Camboriú. O que acontece? Ele vai jogar a competência lá para Itajaí. Então, você entra em Itajaí, na Justiça Federal de Itajaí. Professor, se fosse Blumenau ia ser tranquilo. Você entra, em vez de eu entrar na comarca de Blumenau, eu entro, né, na Justiça Federal, lá tem, né, uma seção ali de Blumenau, ou aqui Itajaí. De Itajaí, eu vou recorrer para um Tribunal Regional Federal. Eu não tenho Tribunal Regional Federal específico em Santa Catarina. Mas por quê? Porque eu tenho ele em 5 regiões. Então, eles estão divididos em 5 regiões para o país todo. Tá? Então, assim, eu tenho, né, o TRF, né, que ele vai juntar estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Tá? Aí eu tenho, então, a decisão que ela vai. Então, a mesma lógica, se a gente for pensar assim, acontece da mesma lógica, tipo assim, eu vou para o município, do município eu recorro para o estado, que daí entraria tipo aqui Florianópolis ou La Chapecó, né? Eu entro ali, recorro, vai ser decidido em Florianópolis, e de Florianópolis, se for uma situação que envolve uma lei federal, eu vou para o STJ, ou se envolver a Constituição, eu vou para o STF. É isso? É isso. Na Justiça Federal, eu vou fazer o mesmo caminho? Sim. Só que eu não vou ter um tribunal em Santa Catarina, tá? Ele vai ser por regiões daí. Beleza, mas a lógica é legal. E foi bacana ter perguntado, né? Porque talvez para alguns ia ficar essa dúvida no ar. Beleza, vamos seguir. Artigo 8º. Compete ao Conselho Federal de Contabilidade regular sobre os critérios e os valores das anuidades devidas pelos contadores, pelos técnicos de contabilidade e pelas organizações contábeis, bem como os relativos aos valores dos serviços e das multas. Né? Aí ele traz ali o decreto-lei, porque é ele que diz assim, é o Conselho Federal que vai poder regular sobre isso. Então ele diz assim, beleza, a legislação me deu poderes para isso, então vai competir a mim. Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial de dívida líquida e certa a certidão emitida pelo Conselho Regional relativa a crédito previsto nesse artigo.
professor, o que quer dizer isso? Deixa eu só tirar isso aí, que senão vai ficar pitando aqui. O que quer dizer isso? É o seguinte, em outra aula, nós estamos conversando e a gente falou de atuação, direito tributário e tudo mais, e o que vocês visualizam é o seguinte, o município, ele vai, por exemplo, uma situação hipotética, o município, ele tem lá alguém que ele é proprietário, né, de um imóvel urbano, ok? Então, né, existe um imposto que é devido a quem? A quem é proprietário, né, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o IPTU. A pessoa é proprietária, vai ter que pagar. O que o município faz? Né? Tem aquela questão assim, né, dá um prazo, você pode pagar, se pagar à vista ganha desconto, daí o município legisla sobre isso, menciona, se pagar até tal data tem desconto, possível parcelar em tantas vezes, não pagou. O que o município faz? Ele faz uma certidão de dívida ativa, junta a certidão de dívida ativa e diz assim, olha, fulano de tal tinha que pagar o IPTU, não pagou, vou entrar com uma execução fiscal. É isso, tá? Ele não vai entrar com uma ação para tentar demonstrar que é um título líquido certo, exigível, e que daí então você tem um tempo para... Não, ele vai entrar já, tipo assim, ó, entrou com o pé na porta, certo? Ele entra com o pé na porta, com os vários tributos, ok? Aqui ele está dizendo assim, ó, a gente não falou que são autarquias? Falamos, né? Mas ela tem autonomia, né? Não é uma autarquia que está lá o governo, não. É gerida pelos contadores. Só que essa dívida é um título executivo extrajudicial, ou seja, o conselho ele também vai com o pé na porta. Ele já chega e diz assim, ó, contador Joãozinho não pagou, tá aqui a execução aqui das anuidades, tá? Até no intervalo a gente pode dar uma... Eu vou entrar aqui com vocês e ver o que aparece, mas sem gravar, né? Só para vocês verem, a consulta é pública, para ver o que aparece ali em termos de cobrança de anuidades, tá? Beleza até aqui? Beleza, vamos um pouquinho mais, aí depois a gente já vai para o nosso intervalo, tá? Ou vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou parar a gravação nesse momento, mas eu vou pedir para que vocês não saiam ainda. Até para não mostrar, para não ficar uma gravação aparecendo as informações, eu vou abrir com vocês. A gente vai abrir aqui o site da Justiça Federal e vai acessar algumas informações, tá bom? Fiquem comigo, né? Para quem está assistindo essa aula gravada posteriormente no sala de aula, então, infelizmente, não vai ter como mostrar isso aqui, né, para vocês nesse momento, mas a gente já vai retornar no próximo vídeo depois do intervalo, tá? Pausar a gravação aqui.